Olha aí, Ari. Mas a notícia não é boa não, viu? A guerra escala, Ari. Bum! Olha só. Biden autoriza o envio de minas para a Ucrânia e guerra escala. Estados Unidos e países europeus fecham embaixadas em Kiev por ameaça de ataque russo. Socorro, Sampaio. Pois é, Amadeu, antes era apenas especulação, agora foi confirmado, o Ministério da Defesa dos Estados Unidos confirmou que o governo americano está enviando minas para a Ucrânia usar na guerra contra a Rússia. E a intenção é para deter, para desacelerar o avanço das tropas russas no leste da Ucrânia. A Ucrânia que já usa minas, são minas antitanques, que explodem os veículos blindados. Essas minas que os americanos estão enviando agora são as chamadas minas antipessoais, que elas matam ou mutilam, isso diretamente as tropas. São minas que são proibidas em mais de 150 países, inclusive essas minas eram proibidas na própria Ucrânia. E isso representa uma grande mudança de política do governo Biden, porque o Biden criticou o Trump quando era presidente, que foi o presidente Trump que levantou essas restrições dos Estados Unidos a esses tipos de minas, e esse tipo de mina. E na época, o Biden criticou bastante, disse que o presidente Trump estava sendo muito imprudente, pois agora ele liberou e já recebe uma chuva de críticas por causa do perigo dessas minas, que matam indiscriminadamente. Matam militares e também matam muitos civis. Os Estados Unidos dizem que esse tipo de mina que enviam à Ucrânia são minas com tempo limitado de ação. Após alguns dias, elas são movidas por uma espécie de bateria, que quando a bateria descarrega, essas minas não explodem mais. Dizem também que as minas devem ser usadas apenas em território ucraniano e fora de áreas densamente povoadas. Lembrando que a Rússia já usa esse tipo de mina desde o início da guerra. Outro desenvolvimento nessa expansão, nessa escalada da guerra, Amadeu, é que a gente mostrou aqui que ontem os ucranianos começaram a usar mísseis americanos dentro do território russo e hoje eles já começaram a disparar mísseis britânicos. Então a informação agora, mísseis britânicos também já foram disparados contra a Rússia hoje. E por causa desse disparo de mísseis americanos ontem, a Ucrânia passou hoje o dia em alerta. A população precisou buscar abrigo mais uma vez, né? Foi se abrigar nesses locais, nesses abrigos antiaéreos, geralmente nas estações de metrô, e várias embaixadas foram fechadas. A embaixada dos Estados Unidos em Kiev permaneceu o dia inteiro fechada, outros países do Ocidente, como Itália, Grécia, Espanha, também fecharam as embaixadas diante de uma ameaça, de seria uma retaliação da Rússia ao disparo dos mísseis americanos. Essas são as últimas informações, Amadeu. Olha, nessa questão não dá para fazer filme em Hollywood, não. Não tem artista, só tem bandido, professor Vila. Cada dia mais grave. A Socorro já nos informou da questão dos mísseis gravíssimos cedidos pelos Estados Unidos, que chegam até Moscou, né? Agora temos a questão das minas, além dos bilhões e bilhões de armas já fornecidas nesses 1000 dias de guerra. E quem paga essa história toda? Claro, a população ucraniana, a população russa em menor escala, mas a Europa, né? Se nós olharmos, a Europa é terrível. A crise de energia que afeta duramente a economia de vários países europeus, a Alemanha, por exemplo, perdeu com essa guerra, economicamente, foi um desastre para a economia alemã. Lembra do gasoduto que foi interrompido e por aí vai. O preço da energia, só a Volks, das 10 fábricas na Alemanha fechou 3 e por aí vai. Então, a tendência é de aumentar o conflito e com a ameaça atômica feita pelo Putin, que não deve ser levado a achar que é uma brincadeira de guerras, de uma arma atômica localizada, né? Não sei como eles vão conseguir, como é que ele conseguiria fazer isso. Então, o perigo que hoje o mundo corre, isso vai ter reflexo direto, claro, na Europa, evidentemente, no conflito entre as potências, e aqui no Brasil, na economia internacional, afetando também o Brasil, né? O cara olha assim pro Biden, né? O senhorzinho Biden, olha aí, ó, a Poliana.
aconselhada é assim, né, Amadeu? Por mais, eu não estou aqui querendo isentar o Biden, mas os Estados Unidos vivem disso. A Câmara, se tivesse sido eleita, teria a mesma posição. Então, não dá para a gente esperar dessa potência algo diferente, já que eles se alimentam dessa indústria armamentista. Olha só, a Socorro vai trazer para nós agora troca de animais. É isso mesmo, Socorro? Tem a possibilidade de cessar-fogo na Ucrânia. Rapidamente aqui, a agência Reuters anunciou hoje e citou 5 fontes diretas, fontes ligadas ao presidente russo Vladimir Putin, em que ele estaria aberto a conversar, a negociar com o presidente eleito Donald Trump um cessar-fogo na Ucrânia. Mas, segundo essas fontes ligadas ao Kremlin, esse cessar-fogo do Putin seria mais ou menos nos termos dele. Ele quer manter as regiões que ele já ocupa na Ucrânia e também quer manter, isso é fundamental para o Putin, manter a Ucrânia longe da OTAN, não pode ser membro da OTAN. A Rússia, que já ocupa 4 regiões, entre 70% e 80% de 4 regiões da Ucrânia, Donetsk, Luhansk, Zaporídia e Kherson. Então, o Trump diz que talvez tivesse alguma possibilidade de negociar, possivelmente, e também aberto à retirada dos soldados russos da região de Kharkiv e Mykolaiv, que é só uma região bem pequena que os russos ocupam nessas 2 regiões, é só uma área bem pequena. Bem, mas essas fontes também disseram que diante da autorização do governo americano de usar da Ucrânia usar os mísseis americanos dentro do território russo, Amadeu, então isso aí é um grande empecilho e provavelmente vai atrapalhar essa possível negociação de paz do Putin com o presidente eleito Donald Trump. Amadeu. É isso. Com Biden é a guerra e com o Trump pode ser o final da guerra? É porque é o seguinte, o Putin acredita que o Trump vai vetar o ingresso da Ucrânia na OTAN. E o Trump, como presidente dos Estados Unidos, tem poder para isso. Então, o Trump pode dizer o seguinte, olha, não aceito,